Olá, o Dois Pontos traz hoje uma conversa deliciosa sobre culinária com os chefes de cozinha Fernando Barroso e Leopoldo Gondim. Fernando Barroso é economista, engenheiro industrial e trabalhou por 8 anos no CNPq em Brasília. Depois de ter exercido essas atividades, Fernando procurou sua realização profissional em outro ramo bastante diferente, a culinária. Quando voltou de Brasília para Fortaleza, seu primeiro passo foi abrir uma delicatessen, que mais tarde transformou-se no Alimenta Bistrô. Devido ao seu talento, Fernando Barroso recebeu o título de chefe do ano pela revista Veja por 3 vezes consecutivas. Atualmente, Fernando dedica-se à consultoria gastronômica. Para trocar ideias com ele, convidamos o também chefe de cozinha Leopoldo Gondim, que é advogado e se entrega à arte da cozinha. Em 2003, Leopoldo graduou-se em gastronomia em São Paulo e ganhou o primeiro lugar no concurso Show Gourmet, na categoria Futuro das Panelas, que lhe possibilitou um estágio na tradicional escola Le Cordon Bleu, em Paris. Leopoldo tem pós-graduação em nutrição pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e assim como Fernando, também presta consultoria gastronômica. Fique agora com um papo saboroso entre Fernando Barroso e Leopoldo Gondim. Fernando, depois de atividades em tantas outras áreas, o que fez o senhor abandonar tudo e dedicar-se à culinária? Quando eu tinha 13 anos, os meus pais me levaram a uma psicóloga, dessas que fazem e aplicam os testes vocacionais. E naquela época, quando foi concluído o teste, para a tristeza geral do meu pai, ela apontou que ele tinha um filho artista. E para o meu pai foi uma decepção muito grande, porque ele ficava a imaginar, esse meu filho não escreve, não canta, não é músico. E ele, inclusive, na época, ele disse assim, joga bola mais ou menos, quer dizer, ele considerou o futebol como uma arte. Que arte será desse menino? E para ele, isso na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, ser artista ainda tinha uma conotação muito telúrica, muito romântica, que não condizia com a realidade objetiva. E meu pai, então, de uma certa forma, ele profetizou, porque ele disse, olha filho, vamos fazer assim, já que você não sabe que arte é essa, vai fazer engenharia, porque se algum dia você, porventura, se encontrar com sua arte, você vai ser um bom artista. E o fato é que a gastronomia ela foi entrando lentamente na minha vida. E eu morei nos Estados Unidos há algum tempo, depois voltei, morei em Brasília, trabalhei para o governo durante alguns anos, para o CNPq. Eu trabalhava num serviço do CNPq que fazia acesso aos provedores de informação. Depois, um determinado momento da minha vida, eu resolvi largar o CNPq e foi quando eu voltei para o Ceará, que aí eu tive a minha iniciação com os alimentos, que eu abri uma loja que vendia carnes processadas. Depois eu passei a trabalhar com produtos importados. E isso foi a minha aproximação com a gastronomia. Houve um período em que eu beneficiei, eu criei uma marca para processar camarões, e aí terminei visitando toda a nossa costa. Isso também trouxe uma aproximação muito forte com aquilo que eu chamo o elemento básico da gastronomia, que são os insumos. Eu acredito que existe gastronomia e boa gastronomia se você tem bons insumos. Então a vida, ela foi como que me dando oportunidades para eu ir lentamente absorvendo todo esse contexto da gastronomia. Então veio os ingredientes, esse período meu no CNPq me deu a possibilidade e a curiosidade de sempre pesquisar, de sempre estudar. E por fim, quando eu vi que o comércio, apesar da gente ter tido um largo sucesso como marca, no período que a gente trabalhou como comércio, eu resolvi largar isso e aí foi que eu encontrei aquela arte que a psicóloga identificou no teste vocacional. Na verdade, foi uma viagem que eu fiz a Paris. E na gastronomia, quando eu vi e me defrontei com a gastronomia, principalmente com um mercado que vende produtos frescos, que fica próximo à escola militar, aquilo me fascinou. E eu resolvi, quando voltar para o Ceará, transformar o que era a loja num bistrô. E foi assim que nasceu o Bistrô Alimenta.
E o senhor, Leopoldo, graduou-se em Direito e resolveu dedicar-se à culinária. Como foi isso? Eu sou servidor público, tenho 23 anos já de formado. E quando, um determinado tempo da minha vida, eu tive oportunidades de ir à França, porque eu trabalhava como advogado de franceses e de determinadas instituições da França, e a gente sempre tinha a oportunidade de conhecer alguma escola, os cursos, mas eu achava muito dispendioso os cursos. Quando começaram a aparecer aqui as primeiras faculdades de gastronomia no Brasil, eu comecei a fazer uma poupança forçada e também tive a oportunidade de fazer o vestibular lá em São Paulo, no Unificado da PUC, e fui para Campos do Jordão, para uma faculdade, numa cidade bem agradável, e tirei uma licença da prefeitura e fiz essa faculdade de gastronomia, tecnologia em gastronomia, né? E foi uma faculdade muito interessante, porque no final me proporcionou um concurso que eu saí vencedor e fui para o Cordon Bleu de Paris. Ou seja, eu retornei para fazer aquele curso que eu achava que era um curso muito dispendioso, né? Fiz um aperfeiçoamento no Cordon Bleu, eu não fiz o curso todo, foi um aperfeiçoamento, né? Então foi dessa forma. Eu sempre gostei muito da arte, né? Dessa questão da cozinha. Sempre lá em casa eram duas pessoas que gostavam de cozinhar, minha mãe e eu. E eu tenho uma irmã também que cozinha bem, mas eu sempre gostei de fazer as comidas das festas. E quando, mesmo advogado, eu fazia dessa forma. E quando apareceu essa oportunidade, veio uma forma de realização pessoal, de trabalhar nessa área, trabalhar em restaurantes, com a gastronomia, de uma forma ensinando. E o direito hoje é uma atividade paralela, mas bem pequena. Os senhores encontraram algum tipo de preconceito com esse novo rumo que os senhores deram à vida de vocês? Não, eu nunca senti. Eu nunca senti nenhum nível de preconceito com relação a isso. Eu sou uma pessoa muito focada no que faço, então eu também não dou muito... A minha vida ela é muito voltada para a minha prática desse ofício, que eu chamo o meu ofício. E ofício porque essa palavra ela traduz um pouco de paixão, de chegada. Então, logicamente que tem sempre as brincadeiras, né? Do amigo que chega e diz, pô, você, hein, aquele garanhão, agora é um cozinheiro. Todo cozinheiro vai para que lado? Eu disse, que lado que for. Realmente esse sarro de brincadeira, mas isso não tem nada... Mas, de qualquer forma, eu acredito que é uma forma de preconceito. Eu senti o preconceito assim, por exemplo, quando eu voltei dessa minha faculdade, Fernando, da França, que eu voltei lá de Paris, eu encontrei aqui, eu cheguei numa época pré-carnavalesca, então eu encontrei determinados amigos no estado alcoólico mais alterado, e alguns diziam, rapaz, como é que tu deixa de ser advogado para ir para trás de um fogão? Um até pensou que eu estava ficando louco, né? Primeiro, essa mesma pessoa achava que eu estava preso, porque eu tinha ido embora estudar, né? Achava que na minha idade eu não teria capacidade de ter uma outra carreira, assim, de seguir justamente para essa área inusitada, né? Que era naquela época, né? Hoje em dia já está até mais comum a ocorrer dessa forma. Hoje em dia a gastronomia está bem mais difundida, foi uma coisa rápida, né? Mas nessa época as pessoas, eu senti um preconceito desse tipo e sinto até hoje, às vezes, alguma forma de preconceito, mas aí também trata-se um pouco vamos tratar de ignorância, mas é uma ignorância, entre aspas, a respeito da questão da alimentação. Às vezes as pessoas não valorizam aquele teu trabalho por achar que é um trabalho que é nobre, tanto quanto uma comida mais simples, quanto uma refeição servida em casa. Mas é um trabalho que você pesquisou, que é rebuscado, que tu estudou, que você tem o seu dom, que você se dedica, que você programa para fazer aquele prato. É uma coisa que eu acho que merece um respeito. E às vezes as pessoas não têm esse devido respeito, né? O Fernando é uma pessoa mais séria, eu sou muito brincalhão, então as pessoas às vezes ficam mais abertas a comentar comigo determinadas, né, particularidades. Você mencionou aí a falta de conhecimento, sem dúvida. Eu enxergo um mercado extremamente promissor para essa área de gastronomia, principalmente o Ceará, que tem historicamente essa, vamos falar essa palavra tão em uso, mas
muitas vezes não estão entendidas, a vocação para o turismo, né? Então, quando você avalia a França, que recebe 74 milhões de turistas por ano, é algo como alguns poços de petróleo. E recebe por quê? Recebe porque cada detalhe, esse trabalho que o Léo vem fazendo com relação a dar uma luz para os ingredientes, tentar resgatar a história e até recriar a história culinária do Ceará, isso, para quem tem essa pretensão turística, é uma mina de ouro, porque o turismo feito a partir das peculiaridades de cada povo, e quando você vê por que a França tem tanto sucesso nisso, é porque tem uma autoestima extremamente elevada e focada nos seus elementos, na sua cultura e principalmente naquilo que compõe cada detalhe. Você pega só um detalhe. Nós temos condição de sermos excelentes produtores de caprino. Lá na França tem uma regiãozinha minúscula, semiárida, que produz um caprino, que o preço desse caprino é preço... Primeira qualidade, né? Tá certo? O caprino das terras de sais, entendeu? E só essa nominação já gera no produto um valor agregado incrível. Hoje eu levanto a bandeira, ontem eu estava com um produtor de queijo coalho, que eu acho que o Ceará está na hora de tomar a paternidade, a denominação de origem do queijo coalho, porque faz parte das nossas raízes. E eu acho que isso é você começar a agregar exatamente esse valor extra e estimular a gastronomia. Então, hoje, se alguém vem ou pensa em falar ou de uma forma preconceituosa nesse segmento, é total desconhecimento. Porque, de fato, os profissionais que abraçam isso e que vão principalmente, como o Léo, desbravando para formar gente, eu acho que as pessoas deveriam levantar e aplaudir muito o Léo, porque rapaz, isso é que se gera a transformação, é através da educação. E aí, ficou com água na boca? Vamos para um breve intervalo, mas já estaremos de volta. Não saia daí! O Dois Pontos está de volta. Hoje estamos no restaurante Tamarindo e o papo é com os chefes Fernando Barroso e Leopoldo Godin. Aprecie! Leopoldo, você já fez vários cursos, tem formação na França, ministra também cursos. Qual a importância dessa experiência na hora de pôr a mão na massa? É interessante essa questão assim. Eu acho que a mão na massa, você tem que ter a questão que você falou, uma experiência dos cursos. Todos esses cursos e as aulas, na aula a gente pega também uma certa experiência, mas eu acredito na experiência do fazer e na técnica apurada daquele fazer. Se você tem a técnica de fazer aquele determinado prato e tem, por exemplo, Fernando, que eu acredito que é uma coisa que faz parte também do teu dom, né, que é aquela questão da mão certa. E você colocar a mão certa, não, na hora que for para pesar mais a mão, pesar, na hora que for para diminuir, ser parcimonioso ao colocar um ingrediente, não é viajar na sua receita, criar, mas ser parcimonioso em todos os atos que você que vão acontecer durante aquela criação daquele prato, ou não só a criação, vamos falar assim da forma como se vai preparar, né? Do ato de preparo daquele prato. Não precisa ser uma criação sua, pode ser uma receita tradicional, mas você tem que ser parcimonioso ao preparar aquela receita, que pode estar na sua cabeça ou no papel, não interessa, mas você tem que ser parcimonioso. Você não pode querer, porque você gosta do gengibre, arriscar e colocar mais o gengibre naquela receita, a não ser que aí você passe a ser uma criação tua. Aí eu creio que isso aí é uma questão de também, aí vou dizer, da sua mão. Aí você vai arriscar ou colocar o gengibre, mas porque é uma criação tua, mas uma receita tradicional. E falando em criação, o senhor se espelha no trabalho de algum outro chefe? Como a tua fonte de inspiração? Não, assim, eu sou uma pessoa muito simples. E assim, o pouco que eu estudei assim, dessa questão, fiz diversos cursos, né? Me graduei, já fiz uma especialização em nutrição, nessa questão
o aperfeiçoamento lá do cordon bleu e alguns cursos, mas esses cursos são mais ilustrativos, mais na questão da formação da tua base, de uma base. Assim, por exemplo, eu fiz vestibular, eu estudei no colégio militar. Fiz vestibular e passei logo nos 3. Por quê? Porque eu tinha uma base forte do que eu tinha estudado. Então, eu acho que você tem que ter uma base e, a partir dessa base, você arriscar e fazer esse trabalho, né? Fernando, e a sua fonte de inspiração na hora de cozinhar? É claro que a leitura, ela termina dando caminhos. Então, eu lembro que eu às vezes estava na Alimenta e as pessoas, esse molho é maravilhoso, mas você não vai falar para mim como é que faz. É segredo da casa. Eu, particularmente, não acredito em segredo, porque tudo que eu aprendi foi através dos livros, através da leitura. É verdade que a prática vem esse peso pessoal que o Léo mencionou de uma forma muito precisa. A interpretação pessoal, ela traz as suas dimensões. Então, se eu sei que o gengibre tem uma personalidade forte e que ele costuma invadir a personalidade dos outros ingredientes, a minha posologia que eu vou usar de gengibre é denominada por isso, pela prática e pela leitura prévia. No primeiro momento, você pode, se você não leu, você vai arriscar o gengibre e vai ver que ele dominou tudo, como noz moscada, como outros ingredientes. E a inspiração, eu sempre vejo que a gastronomia é algo que tem uma divindade. Outro dia me perguntaram o que eu achava, o que era uma alta gastronomia. E eu parei e pensei no que compõe a alta gastronomia. Então, se você tem bons ingredientes e você tem algo simples e prático para fazer, mas especialmente se você tem dentro de você aquele ingrediente mágico da gastronomia, que é o amor, certamente vai sair alguma coisa boa. Então, eu acho e penso que a alta gastronomia ela tem que ter esse equilíbrio de ingredientes. Os bons ingredientes, a técnica, mas a devoção em fazer. Por isso é que eu acho que quem deve ir para esse segmento tem que ser um apaixonado. Porque fazer gastronomia e trabalhar com hospitalidade é um ato de amor, é um ato de doação. É verdade. Quais são os pratos preferidos de vocês? Eu volto a afirmar aqui a minha questão e o meu encantamento pela gastronomia da minha terra. Assim, eu discordo até um pouco do Fernando, eu creio assim que a alta gastronomia, ela realmente tem a opulência. Agora, a gastronomia, se a gente for trazer agora para essa época que a gente vive, ela não precisa tanto da opulência, né? A alta gastronomia, eu creio que sim, mas no meu entender, a gastronomia, ela é uma coisa mais natural, ela caminha para ser a forma de alimentação, assim, natural, onde as pessoas todas vão poder ter acesso, desde as pessoas mais simples até as pessoas que têm uma condição melhor, não é? Então, essa questão dos meus pratos preferidos, eu acho que eu gosto de tratar com peixes e frutos do mar. Eu trabalho de toda a minha área é cozinha quente, diversos tipos de cozinha, mas eu gosto dos peixes e dos frutos do mar, porque lembram e porque resgatam assim a gastronomia da minha terra, do Ceará. Então eu tento me especializar nessa área por se tratar da facilidade, da acessibilidade que eu tenho a esses ingredientes de primeira qualidade, que são de primeira qualidade, considerados de primeira qualidade em qualquer lugar do mundo, e que eu posso trabalhar com esses ingredientes de uma forma que eu possa ser criativa em um molho sem alterar na técnica de cocção de um camarão, por exemplo. Então eu posso tanto inventar, né, como eu posso seguir receitas tradicionais com esses ingredientes. Então, meus pratos preferidos são os peixes e os frutos do mar. Mas eu adoro cozinha popular, do Ceará, o bode, o carneiro, todas essas questões eu também gosto muito, assim como eu gosto da comida sofisticada de diversos países e comidas da gastronomia clássica europeia. E o seu, Fernando? Qual é o seu prato favorito? O meu é super simples, é uma massa, eu adoro massa. Uma simples massa, um espaguete com um pouco de alho, um azeite e manjericão fresco. Eu sempre brinco e digo que se a minha última refeição fosse uma opção minha, seria certamente uma massa. Eu devo confessar que tem uma carninha moída aqui, a Bahia. A Bahia era uma figura que nasceu mais ou menos da idade da minha mãe.
e foi criada com a minha mãe. E ela faz, porque até hoje ainda faz, uma carne moída que é semelhante ao Ratatouille do filme. As lembranças da infância afloram de uma maneira muito rica. Então, a minha opção diária, é raro o dia que eu não faço uma massa para mim. Obviamente que às vezes eu faço, ou uso eu gosto muito de polvo, então eu adoro cozinhar um polvo, jogo no vácuo, deixo ali, abro, solto numa massa. Então a minha opção de prato é uma massa. O Dois Pontos está acabando e esperamos que você tenha gostado do nosso papo. Se tiver sugestões ou comentários, basta enviar para o nosso endereço eletrônico doispontos@unifor.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.